Bom, então, vamos ver agora a doença de Chagas. Abrir minha tela aqui, esqueci. Doença de Chagas. Peraí. Isso. Vocês viram lá, então, é uma doença que está em controle, relativo controle no país, pela redução, né, dos vetores das situações de risco, mas que ainda ocorre por transmissão oral, né, transmissão oral da doença de Chagas. E ela tem várias formas clínicas, nós vamos ver. Então, é uma doença aguda, de amplo espectro clínico, de aguda a crônica, causada pelo Trypanosoma cruzi. É uma endemia específica do continente americano e hoje em dia bem mais na região amazônica e no resto do país. E tem todo o ciclo com o vetor do barbeiro, né, que vocês já viram isso bastante em outras disciplinas e mesmo antes de entrar na universidade. A forma vetorial, que era mais comum, hoje é muito pouco comum no nosso país, e a gente vê casos de transmissão oral de doença de Chagas, né, que nós vamos comentar sobre isso também. Existem outras formas de transmissão, transfusional, que às vezes ocorrem em países, né, outros que não têm doença de Chagas e tal, e às vezes aparece transfusão. Transplacentária, pode ter por transplante de órgãos, né, se o doador tiver Chagas, né, hoje ele tem que ser rastreado, aqui no Brasil ele é rastreado, mas lá fora às vezes não é. E pelo leite materno, se a mãe estiver com doença de Chagas aguda, né? Aí pode passar pelo leite também. Como é que faz? Como é que é a forma de transmissão oral, gente? Então, às vezes, vocês que gostam de tomar caldo de cana e açaí todo dia, né? Não é bem assim, né? Mas é aquele barbeiro que estava ali contaminando aquela fruta, né? O açaí ou a cana. E ele é moído, ele é triturado junto na produção artesanal daquela bebida, daquele alimento, e a pessoa vai e ingere aquele barbeiro triturado junto com os parasitas que estão misturados ali. Né? Então, obviamente, esse açaí que a gente consome aqui, ele vem congelado lá da região norte, muitos são pasteurizados e tal, então é mais o produto in natura, né? Que a gente chega, se a gente for à região norte para comer açaí in natura lá, fazer na hora, e aí pode ter algum risco, e caldo de cana às vezes também pode acontecer. Então, mamíferos de pequeno e médio porte são hospedeiros silvestres, né? Os vetores do triatomina. Então, olha só, aqui só a doença de Chagas aguda, em 2018, tiveram 380 casos. A grande maioria por transmissão oral, né? Alguns ainda por transmissão vetorial, mas às vezes é forma esporádica e tal. E olha onde que ocorre, no Pará, principalmente no Pará, Maranhão, Amazonas, você vê que é tudo, quase todos, um ou outro que foge da região norte, né? Então hoje está bem mais restrito, os casos agudos estão bem mais restritos à região norte do país. Esse artigo de 2012 é um artigo do pessoal de São Paulo, os autores brasileiros, da transmissão oral da doença de Chagas, que faz um relato aí desses casos. Clinicamente, então, depois de um período de incubação aí de 1, 2, 3 semanas, o paciente pode ter a forma aguda, e essa forma aguda pode evoluir para a forma crônica, que nós vamos ver, tem a forma indeterminada, cardíaca e digestiva. A forma aguda, o que é a fase aguda da doença de Chagas? É um momento em que tem muito parasita circulando no sangue, alta parasitemia, e o paciente tem um quadro de febre prolongada, com sintomas específicos, algumas adenomegalias, exantema, quer dizer, bem difícil de você suspeitar de cara, né?
ele pode ter alteração cardiológica, miocardite, pericardite, e sinais de porta de entrada, né? A gente estuda o tempo todo, sinal de romanha, e o chagoma de inoculação. Isso só ocorre se o paciente se ele pegou a doença pela forma vetorial, né? Que hoje é muito rara. Então, dificilmente vai ter sinal de porta de entrada. O que é o sinal de porta de entrada, né? O sinal de romanha, edema bipalpebral unilateral. Então, é o barbeiro que picou, o paciente levou a mão para coçar, e essa mão ele foi coçar o olho e deu essa reação. Então, é o sinal de romanha, típico de doença de Chagas, né? Que é por transmissão vetorial, mas hoje a gente quase não tem transmissão vetorial. E a mesma coisa o chagoma, só que o chagoma é no local da inoculação, né? Essa foto aqui foi uma inoculação acidental, viu, gente? No laboratório. Então, sem querer, injetou aqui o tripanossoma e ele causou essa reação. É um chagoma de inoculação. Né? Só para ilustrar que também pode aparecer. No local ali da picada e tal. Clinicamente, esse aqui é um estudo também publicado em 2008, 233 casos no Pará, uma série de casos, que apareceu muito? Edema de membros inferiores, o exantema, e aqui essa tabela coloca que desses casos, 99% dos pacientes tinham febre. Febre é o sintoma que mais chama a atenção, né? Cefaleia, mialgia, palidez, né, edema de membros inferiores, edema de face, que são os sintomas que aparecem. E olha só, sinais sugestivos de porta de entrada, 2,6%. Muito poucos. E aparecem em casos isolados, porque geralmente quando é surto, é por transmissão vetorial. Né? Em casos isolados, surto ser por transmissão oral, de alimento, né? E o caso isolado é transmissão vetorial e às vezes aparece, mas também raro, né? De aparecer o sinal de romanha e tal. Bom, dos pacientes que evoluem para a forma crônica, eles têm uma baixíssima parasitemia, a gente não acha parasita no sangue. Esses pacientes fazem a maioria forma indeterminada, em que eles são assintomáticos e não têm evidências de lesão em nenhum órgão. 30% pode evoluir para a forma cardíaca, com cardiomegalia, ciência cardíaca e arritmias, e 10% evolui para a forma digestiva, megaesôfago e megacolo, como vocês viram. Aqui uma foto que mostra cardiomegalia da doença de Chagas, um artigo. Aqui seria um exame, um coração do tamanho normal, e ele vai crescendo, ele vai ficando dilatado esse coração, né? Até chegar num nível grave, esse coração não funciona bem, né? O paciente tem dispneia aos esforços, ele tem congestão pulmonar, ele pode ter edema periférico, isso tudo como síndrome da insuficiência cardíaca congestiva. E um paciente com alterações digestivas, olha aqui, um esôfago, esse é um exame, que é o exame do raio-x de esôfago, estômago e duodeno, que você ingere um contraste baritado, né, com bário, e vai batendo a chapa para ver como que esse contraste está descendo. Esse ar seria um normal, e aqui o paciente com mega esôfago, e aqui esse, de fato, um mega esôfago, né, que o contraste ele não desce direito, ele fica muito tempo, ele demora para descer. Peristaltismo aqui quase não existe mais. E um esôfago muito dilatado. E aqui um mega sigmoide, que é um pedaço lá do intestino grosso em que o paciente está com ele muito dilatado. Só para ilustrar uma peça cirúrgica. Como é que faz diagnóstico de doença de Chagas? Então, como eu falei, na fase aguda a gente tem alta parasitemia, então a gente pode detectar o parasita no sangue e quase não tem anticorpo, mas após 1, 2 semanas aparece o anticorpo, a gente pode então ver essa elevação de anticorpos ou detectar IgM circulante. Já na fase crônica, a gente quase não tem parasita, então nós vamos fazer diagnóstico por detecção de anticorpos na fase crônica. Então é isso. Na fase aguda eu posso pesquisa de sangue a fresco, alguns métodos de concentração para buscar o parasita no sangue periférico. Pode
do ponto de vista de sorológico, detecção de IgM, amostras pareadas, é interessante que você pode ver o IgM, que era negativo, ele aparece positivo, ou às vezes até o IgG mesmo subindo, né? E na fase crônica, nós quase nunca vamos fazer diagnóstico parasitológico, o diagnóstico vai ser sorológico, detecção de IgG anti-T cruze em dois tipos de exame diferentes para confirmar. Então, esse é um gráfico, um esquema do guia de vigilância, tá? É adaptado à Organização Pan-Americana de Saúde. Então, na fase inicial, manifestações clínicas iniciais, que pode ter até o chagoma aqui, mas a fase aguda, e aí a parasitemia é alta, o anticorpo vem, ele aparece depois, a parasitemia cai e o IgG permanece positivo após essa infecção. A grande maioria da fase crônica vai manter-se assintomático por muito tempo. Existe tratamento específico para a doença de Chagas, você já deve ter visto, não sei se o Gilberto já deu aula para vocês aí, ou vai dar isso, né, daqui a pouco. É o benzonidazol, que a gente fala, e ele está indicado especificamente de forma aguda, forma crônica em pessoas menores de 50 anos e forma crônica tardia em fases iniciais, né? Está falando aqui que a fase inicial é casos com orientações no eletro, mas com o coração ainda funcionando bem, uma fração de ejeção acima de 40%, sem insuficiência cardíaca. Porque quando o paciente já tem insuficiência cardíaca, isso com certeza já é uma fase avançada e não está indicado tratamento que não tem benefício, né? O coração dele não vai regredir só com transplante cardíaco, que ele melhora mesmo. Então, está indicado na forma aguda, forma congênita e forma crônica recente. É isso que está indicado, o tratamento. Qual que é a definição de caso suspeito para doença de Chagas aguda, né? A pessoa com febre persistente, mais de 7 dias de febre, com algumas manifestações a mais. Exantema, adenomegalia, esplenomegalia, febre com esplenomegalia, hein? Olha aqui. Diagnóstico diferencial aí, né? Pode ser, né? Ou que tenha tido contato com triatomínio, tenha recebido sangue ou transplante contaminado, tenha ingerido alimento suspeito, ou recém-nascido de mãe infectada. É uma definição ampla, né, que acaba que é difícil suspeitar mesmo de doença de Chagas aguda em local que não ocorre muito caso. Só para comentar, Carlos Chagas, né, que foi um dos maiores pesquisadores aí de doenças tropicais, né, ele é natural da nossa região de Oliveira, e ele descreveu completamente a doença que recebeu o seu nome. Desde o agente etiológico, vetor, hospedeiro, manifestações clínicas e epidemiologia. Então, é um notável da ciência brasileira, Carlos Chagas. As referências, então, Guia de Vigilância, Walter Tavares, e tem um protocolo do Ministério que saiu em 2018, o que tem disponível online é até o relatório da Conitec, é como se fosse uma versão preliminar, mas lá já tem as diretrizes de tratamento. Claro que eu não vou cobrar tratamento especificamente, mas é uma referência interessante aí para vocês. Muito bem, em doença de Chagas, era isso que eu ia falar. Vou interromper aqui.